Tudo que a gente olha para a natureza, a gente diz tem vida. Parece que as plantas conversam com a gente. Quando você está diante do mar, parece que aquelas águas conversam com você, tocam você de alguma maneira. Não dá para a gente simplesmente dizer que os elementos da natureza, eles são algo apartado de nós, que não nos tocam de nenhuma forma. Bom, então antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero que você se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, clica aí no sininho, que daqui a pouquinho você vai entender exatamente como que é essa interação nossa com todos os elementais da natureza. O nosso corpo, ele é composto exatamente de toda a natureza. Quando a gente fala que mais de 70% do nosso corpo é água, e nós temos todos os elementos vivos da água e estão dentro de nós também. Né? Quando nós falamos até mesmo do fogo, né? Dessa energia mais quente, os nossos órgãos contêm um calor, nós temos uma temperatura, né? Que é uma temperatura quente. Quando acontece alguma coisa, nosso corpo aquece também mais. Então, tudo que se passa ali na natureza se passa aqui conosco. Então, não há uma separação, porque nós somos filhos da natureza. Nós somos também, temos as raízes nesta terra. E tudo que está nestes elementais, nestas energias que vigoram toda a natureza, vigoram também aqui dentro de nós. Para a gente entender, né, essa interação dos elementos da natureza com o nosso corpo, Jesus, na passagem que ele cura um cego de nascença, ele usa o barro. Então, ele pega um pouco do barro, ele pega a terra. Né? E o que é a terra, se a gente puder imaginar que a terra seria justamente a nossa estrutura física também. Que no nosso corpo, os nossos ossos, é como se tivesse aquele quanto de barro que vai endurecendo, que vai se petrificando e vamos nos tornando aqui mais essa forma que nos dá a estrutura. Então ele pegou este barro, o barro da terra, que também é da terra que vem tudo o que o nosso corpo precisa, de todos os nossos alimentos, também tem este outro significado. E aí o que ele junta com esta terra? Ele coloca um pouco do guspe dele, ou seja, da saliva, da água que o nosso próprio corpo produz, e aí ele forma aquele barrinho e coloca no olho do cego. O que ele está juntando ali? Ele está juntando este elemento terra com o elemento água. E o que é água, senão a força que nos renova, que nos purifica o tempo inteiro? E que tem toda a parte do nosso corpo, e os nossos olhos também, eles se lacrimejam, tem a água. Então ele pegou os elementos externos, que também são os elementos do corpo humano, e ali ele fez essa sua cura. E depois também pede para que este cego vá e se lave com água. Então que de novo se banhe com essa energia da água. Então, na hora que nós percebemos os elementos da terra e de toda a natureza e vamos vendo o quanto que eles nos tocam, você já experimentou caminhar descalço na terra? Como é gostoso, parece que você sente as suas raízes, sente a sua aderência, sobe uma energia pela planta dos seus pés de uma forma muito diferente. Parece que todo o seu corpo se energiza. Então, estarmos em contato com essa lama da terra, ela nos traz ela vivifica o nosso corpo, ela nos traz uma energia diferente. Quando a gente se banha no mar, ou no banho de uma cachoeira, ou no banho no rio, ou mesmo no banho de chuveiro, só estamos em contato com a água e mais fortemente com a água da própria natureza, o quanto que isso também nos revitaliza. É como se o nosso corpo se encontrasse com o corpo energético daquele teor. E com isso a gente se abastece, a gente se revitaliza de uma forma muito, muito interessante. Quando nós falamos do fogo, a energia do fogo, que também é uma energia da própria natureza, a natureza produz esse fogo, o calor do sol, que é o fogo deste sol, que esse sol basicamente é uma energia de fogo que está o tempo inteiro purificando, dando vida, trazendo luz. Quando nós adoecemos, né, e temos alguma infecção, o nosso próprio corpo, ele esquenta mais, aumenta a nossa temperatura, é como se estivéssemos pegando fogo para poder fazer o quê? Purificar,
limpar o nosso organismo. Então, este elemento fogo, ele é um elemento altamente purificador. E que a gente tem isso em nós e como temos isso também na natureza. Essa força do fogo, o sol que purifica. Imagine quando se ficássemos totalmente sem sol muito tempo, o quanto que tudo iria perecer, não ia trazer vida. Quando nós falamos do elemento ar, quer dizer, aquilo que nós respiramos, aquilo que a gente não vê, mas é o que permeia e que une a todos nós e que conduz as sementes, né, de um lugar para o outro, continuando assim todo esse crescimento das árvores. Então, é através do ar que respiramos que nós vamos crescendo. E é através desse ar que os nossos pulmões, que nada mais são do que uma árvore interna, com esses auréolos pulmonares, respirando o tempo inteiro nessa troca. Então, todas as nossas células, elas precisam desse oxigênio e deste ar. Mesmo quando a gente olha para a mitologia grega e que a gente vê lá cada um dos deuses, eles trazem uma força em si da natureza. Que nem Hefesto, ele traz a força do fogo, do trabalho. Então, é justamente essa energia que nos põe em ação, em movimento, que nos purifica. Então, tudo que a gente vê da mitologia também tão reflexo que aquilo, qual é a força humana que nós temos e que é uma força da natureza no homem. E quanto mais a gente vai vendo essa interação da força da natureza em nós, é como se a gente fosse trazendo um poder diferente, uma força interna nossa diferente. E é essa junção, essa união que nos fortalece, que nos revitaliza, que faz com que a gente realmente desbrave um monte de outras coisas internas em nós. E quando nós falamos desses elementos da natureza, e a gente entra, né, naquela questão dos elementais, é como se a gente dissesse assim, há um espírito, né? Elementais nos referem a uma energia, a uma vida, um espírito dentro desta natureza. Então, aos espíritos da água, aos elementais, né, essa energia que move a água daquilo que a gente não vê, mas que tem alguma coisa, né, imersa nas profundezas das águas, e que cada uma das águas, dependendo se ela vem de um rio, né, ou se ela está já dentro de um oceano, qual seria esses elementais, o que é que vigora? Se você estiver perto de um rio, você tem um tipo de energia que você capta ali. Se você vai para um mar, você tem um outro tipo. Então, há uma vida no rio diferente de uma vida no oceano. E essa diferença de vida tem a ver com os seres vivos que habitam ali, que não necessariamente são os peixes, não os animais em si, mas os elementos invisíveis que nutrem toda esta força líquida. Então, quando a gente fala de elementais, nós estamos dizendo da força invisível que há por detrás da natureza. E são essas forças invisíveis, estes elementais, que nos abastecem. Então, quando você entra dentro de um rio, você está entrando em contato com esses elementais, com esses seres vivos deste meio aquático. Assim como de um mar, assim como de uma cachoeira. Então, você está entrando com teores vibracionais diferentes. Quando você entra dentro de uma mata, né, e uma mata mais selvagem, ainda não tão explorada pelo homem, você também consegue sentir uma outra coisa. Você toca em você outras fontes de energia. Porque também na mata, nas árvores, naquelas vegetações, existe uma vida diferente. Nós olhamos e vemos apenas uma árvore, mas é mais do que uma árvore. É mais do que apenas essa árvore que pode ser cortada por um homem e fazer de madeira para a gente. Ela tem vida pulsando, ela tem uma história, ela tem algo que pulsa dentro dela, que é a mesma energia que pulsa dentro de você. Então, quando a gente fala dos elementais de uma árvore, nós estamos falando da vida que pulsa ali dentro, que não tem a consciência que nós temos, mas tem uma consciência da energia. E quando nós vemos uma mata e as raízes dessa árvore, elas se interconectam-se com todas as raízes de árvores que estão a milhares de distância.
Então é uma vida que entende a interconexão, que entende as raízes que ligam um ao outro. Então, por mais que não tenha uma consciência humana, racional, eles têm uma consciência energética muito maior do que nós humanos. E o mais importante, eles vivem em função desta consciência energética. Então, quando nós estamos em contato com a natureza, acionamos em nós a consciência adormecida do energético espiritual que vigora em tudo e em todos, e inclusive na natureza. Então é essa força destes elementais despertando em nós essa condição, né? Essa condição de entendermos e vivermos o espiritual na sua íntegra. Não sei se você já subiu em alguma montanha bem alta e como se não tivesse, né, quase que nada, e você consegue ouvir o som do vento e se irmanar no som deste vento. É aquele sopro de Deus que te abraça, se sentir abraçado por este vento. E este vento é como se ele trouxesse a mensagem de norte a sul, de leste a oeste, de todos os cantos do mundo. É essa força, é uma potência que você precisa se segurar até para não ser levado para lá e para cá, onde você precisa se aderir à terra para que essa força que une e leva a mensagem de todos os lugares e que eles estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, por mais que o vento que está passando aqui em mim, ele já passou ali atrás e parece que é o mesmo que está aqui, é o mesmo que está lá, só que estendido. Só que no momento que ele passa aqui em mim, eu sinto ele mais forte, mas ele é o mesmo que está lá. O fato de eu sentir ele mais forte aqui é só porque eu percebi ele, porque no momento que ele está aqui comigo, que está ali com você, é a hora que a gente o registra. Então essa informação que há em todo o universo, ele está em mim, ele está em você o tempo todo. E este elemento ar, este elemento vento da natureza, que é o mesmo elemento que te conecta aqui com os teus pulmões, que o tempo inteiro registra, é o mesmo ar que nós respiramos e não importa em que lugar que você esteja, em a distância que estejamos. Só que o que você sente aí é só porque ele tocou você. E o que eu sinto aqui é porque ele me tocou. Então o elemental do vento, do ar, nos toca simultaneamente a toda a humanidade, a todo o planeta. Olha aí nossa interligação. E nos faz perceber que estamos vibrando dentro de uma massa energética unificada. Então, tudo isso, quando a gente começa a se deparar com essa natureza, a gente vai percebendo o embate que eles dão em nós. Daí tem aquelas pessoas que conseguem ver duendes ou que descrevem que viram duendes, né, numa mata, e daí fica aquela desconfiança, será que existe duendes? Será que não existe duendes? Eu mesma não sei te dizer, eu nunca vi um duende para poder te afirmar, sim, existe duendes. Mas eu acredito na energia, né, que permeia esta natureza e que há seres vivos ali dentro dessa natureza e que a gente não consegue ver com os nossos olhos estes seres vivos, mas que eles estão ali. Então, não sei se são duendes ou se não são, mas são seres, energias. Não existe apenas vida revestida de um corpo físico desta imensa natureza. Existem várias vidas, revestidas de vários corpos, de vários tamanhos, de várias frequências vibracionais e que cada um cumpre uma função, mas que todas essas funções interagem conosco, porque também somos energias cumprindo uma função. E essa interligação, ela é extremamente valiosa para todos nós. Então eu queria apenas que você, deixasse a sua imaginação crescer. A imaginação de uma criança, ela é muito mais rica do que de um adulto, porque ela não tem barreiras de, nossa, isso não existe ou aquilo existe. A criança acredita
porque ela está muito mais livre de conceitos e de preconceitos. Então, para que a gente possa sentir os elementais da natureza, nós precisamos sentir essa natureza como uma criança. Até em desenhos animados, de algumas histórias, né, parece que só a criança é capaz de perceber ou ver uma fadinha. O adulto não pode ver. A fadinha só se apresenta para a criança. Por que isso? Porque essa criança não tem essa barreira racional. E ela consegue sentir esta energia e esta vida em tudo. Então, para que a gente sinta os elementais da natureza, nós precisaríamos voltar a sentir e pensar como criança. A imaginar um mundo encantado, cheio de seres totalmente diferentes e que cada um realiza o seu trabalho e que o trabalho unido de todos é que forma este grande cabedal de força, de conhecimento, de energia e de vida maior. Então é não desprezar uma coisinha aqui e outra acolá, mas integrar todas elas. E quando a gente faz essa integração, é também quando Jesus disse: só pode entrar no reino dos céus aquele que voltar a ser criança. Ou seja, pensar e sentir como uma criança faz com que a gente resgate o teor energético, espiritual, vital que há em tudo e dentro de nós. E aí sim a gente pode retornar a este mundo de pura energia, a este mundo multidimensional. Bom, é isso. Eu sei que parece um pouco fantasioso, mas quando a gente fala de energia, de espiritualidade, de teores vibracionais, a gente tem que sair do nosso lado racional mesmo. Bom, agora é com você. Você tem que fazer o quê? Se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, clicar no sininho e assim a gente continua vendo e ouvindo um monte de coisas que nos faz pensar fora de uma caixinha fechada que se diz cabeça fechada, coração fechado, vida amargurada. Até mais.